Bom dia, oitavo ano! Como você está? Tudo bem? Espero que você tenha passado bem de um feriado prolongado, descansado bastante e esteja disposto para começar mais uma semana das nossas aulas online aqui no canal. E como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para vocês uma aula de ciências, uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de redação e uma aula de matemática. E na sequência desse vídeo, você assiste essas aulas nesta mesma ordem. A primeira aula de ciências com a Miss Val, a segunda aula de inglês com o Mr. Stefflin, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson, a quarta aula de redação com a Miss Cristiane e a quinta aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que você esteja assistindo às lives que funcionam como plantões de dúvidas. Então anote todas as suas dúvidas para que você possa conversar com o seu professor online. No mais, eu estou deixando para você aqui na descrição desse vídeo também os dias que as lives ocorrerão nessa semana, junto com os minutos e os segundos exatos que cada aula dessa manhã começa. Então, se você precisa voltar em uma dessas aulas, você pode pular imediatamente para essa parte do vídeo, clicando nos minutos e nos segundos que eu estou deixando para vocês. No mais, também queria desejar a você uma boa aula, uma ótima manhã, e até amanhã. Fique com Deus. Olá, meninos do oitavo ano. Vamos para as defesas do corpo humano. Começando a continuação, né? Começa na página 57. Eu já falei um pouquinho para vocês, falei o que é anticorpos, o que é antígeno. Falamos, né, sobre os agentes invasores, sobre as imunidades. Então, nós falamos sobre os agentes invasores, que podem ser vírus, bactérias e grãos de pólen. Falamos da importância também, né, da defesa do corpo humano contra esses agentes invasores. E também nós falamos de imunidade, né? Falamos de primeira, segunda e terceira linha de defesa do nosso corpo. Que a primeira linha são as barreiras químicas, mecânicas e de reflexo. A segunda linha são as de que vai acontecer febre, inflamação, e a terceira é a linha dos glóbulos brancos e anticorpos. Então, nosso sistema imunológico ele trabalha realizando a fiscalização de limpeza, né, do corpo estranho. Então, quando a gente entrou em algum corpo estranho, eles vão fiscalizar e promover a limpeza. Aí eu comecei a falar para vocês, na última aula, nós falamos sobre os linfócitos, que são que está compondo lá a nossa segunda linha de defesa, né? Então, esses linfócitos, eles são produzidos na medula óssea vermelha. Essa medula óssea forma os linfoblastos. E aí, lá nos linfoblastos, ele vai acontecer uma diferenciação, né? Que vai produzir lá na medula óssea, né? Eles diferem em linfócitos B e quando eles vão lá para o timo, eles se transformam em linfócitos T. Então, desenvolvem receptores, né, que tornam as células imunocompetentes. Então, eles passam, né, para a corrente sanguínea, pode migrar para o tecido de linfóide secundário. Então, só revisando, nós temos uma imunidade inata e uma imunidade adaptativa. A imunidade inata, né, eu tenho um micro-organismo, ele vai passar pela barreira da pele. E aí, ao passar por essa barreira, eu vou ter a ação dos fagócitos, né? Essas células vão chegar e vão destruir essas células. E aí, eu vou ter a ação das células NK. A imunidade adaptativa, né, os linfócitos B, eles vão chegar próximo a esse corpo estranho, vai identificar. E aí, esses linfócitos T vão, né, combater esse micro-organismo. Nós vimos também defesas inespecíficas do corpo, na página 60 e 61. Também lá na página ele fala sobre a importância do banho, tá? Que o banho, gente,
ele ajuda a eliminar muitos micro-organismos, porque na nossa pele nós temos naturalmente milhões de micro-organismos. E o excesso de sebo e suor, né, ao acúmulo dessas células mortas, se proporciona uma condição para o aumento de micro-organismos. Então, quando a gente não toma banho direito, tem esses aumentos. Na página 62 de vocês, vai falar sobre os linfócitos. Os leucócitos, certo? Eles estão presentes no sangue e no sistema linfático. Eles são produzidos na medula óssea e são responsáveis pela defesa do nosso corpo contra agentes estranhos. Existem diversos tipos de leucócitos que vai agir, né, em defesa do nosso organismo. Entre eles, nós destacamos os linfócitos, que eu já expliquei para vocês onde eles são fabricados, mais especificamente os linfócitos B, e aí eles vão produzir anticorpos, que são proteínas especiais para reconhecer os agentes invasores e suas toxinas. Então, os leucócitos, que são as células de defesa, eles se diferem em vários tipos. Olha aí, ó, eu tenho o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o monócito, a célula dendrítica, linfócito T, células natural killer, que é chamado de NK, e o linfócito B, tá? Todas essas vão deixar os nossos micro-organismos que entraram no nosso corpo, ó, com medinho, tá? Deles. Então, essa defesa específica, o que é essa defesa específica? É a ação sobre determinados agentes estranhos. Então, essas defesas vão entrar em ação nesses antígenos, certo? Esses antígenos são compostos moleculares estranhos que vão estimular a primeira resposta imunitária. Então, vai ter a ação dos linfócitos B e T. Então, por exemplo, um antígeno é um grão de pólen, uma toxina bacteriana, hemácias de outros indivíduos, um órgão transportado vai gerar vai estimular que os linfócitos B e T causem uma resposta imunitária específica. Meninos, destacando aí uma importância, tá? Os linfócitos B, eles produzem anticorpos. Já os linfócitos T, eles não produzem anticorpos, tá? Porque eles são formados lá no timo e eles vão ter a capacidade de reconhecer o agente estranho, ligar essas proteínas presentes neles, que vão ser chamados de antígeno, e aí que eles vão ativar os linfócitos B a produzir anticorpos contra esse invasor, tá? Então, a resposta imunitária específica. Então, primeiro momento eu tenho um reconhecimento. Quando um antígeno entra no nosso corpo invasor, ele vai ser reconhecido como corpo estranho. Aí ele vai promover uma reação, né? Essa reação, o nosso sistema imunológico, ele vai preparar, agindo agentes específicos que vão intervir nesse processo. E em seguida vai promover uma ação. Então, esses agentes do sistema imunológico vão neutralizar ou vão destruir o corpo estranho. Quando eu tenho a imunidade humoral, eu vou ter a ação dos linfócitos B que vai destruir. Quando eu tenho imunidade celular, os linfócitos T eles vão reconhecer e ao reconhecer eles vão ativar os linfócitos B a produzir anticorpos específicos, tá? Os linfócitos, gente, são leucócitos presentes no sangue, tá? E alguns desses linfócitos, eles produzem anticorpos que vão ligar esses antígenos, né? Promover a destruição deles. No livro de vocês, traz Saúde em Foco, falando sobre o HIV/AIDS, né? Eu vou montar uma aulazinha depois só sobre isso, para vocês separarem. Então, nós temos o sistema imunitário, que é o sistema imunológico, ele é classificado em primário e secundário. Em primário, nós temos os órgãos, né, que vai ter os linfócitos que vão produzir, né, a partir de células embrionárias.
e essas vão amadurecendo e se tornando funcional, né? Então, no caso da nossa medula óssea e do timo. Já os órgãos secundários, eles são aqueles que vão participar ativamente da resposta imune. As células são produzidas nos primários e migram através da circulação linfática. Então, nós temos os linfonodos, a placa de Peyerl, o duodeno, as tonsilas, baço e a medula óssea. Aí nós desenvolvemos uma resposta imune adaptativa. Ocorre quando um agente invasor tem acesso ao organismo por outras vias, as respiratórias ou a digestória. E aí esse sistema vai causar uma resposta, né? Que vai ser especificidade, vai ser bem específica. Então, o antígeno, ele vai, né? Nós vamos ter um anticorpo que vai agir e aí essa vai produzir uma imunoglobulina, que é IG, e aí vai promover uma memória imunitária. Então, nós vamos ter uma memória desse antígeno. E com isso, gente, nós temos a facilidade de promover a fagocitose. Então, quando esse antígeno entra novamente no nosso corpo, ele vai ter a facilidade, né, de identificar e destruir. E aí essa destruição, né, às vezes pode acontecer até nas barreiras físicas. Então, o antígeno, né, uma substância ou materiais que vai ser reconhecidos como corpo estranho no organismo. Uma resposta imune adaptativa, ela existe dois tipos de resposta imune. Como eu já falei para vocês, a humoral e a celular. A humoral ela é exercida pelos anticorpos produzidos pelos linfócitos B, que vai ser relacionada com a memória imunitária. A celular é mediada por células denominadas linfócitos T. Então, os linfócitos T, eles acionam os linfócitos B a produzir anticorpos. Essa humoral é quando eu tenho lá já a memória, lá no meu corpo já tem a memória daquele antígeno e os linfócitos B já vão lá e já reconhece e destrói. Agora, a celular, ele precisa ser identificado. Nós vamos ver a diferença depois de imunidade ativa e passiva, tá? Imunidade humoral, ela é adquirida ao longo da vida. Então, nós produzimos anticorpos contra antígenos e ao entrarmos em contato, esse processo vai, né, se fortalecendo e aí os linfócitos B eles vão participando e vai ficando na sua, como se fosse memória, né? Para cada antígeno é produzido um tipo de linfócito B que produz um tipo de anticorpo. Então, no nosso corpo, nós já temos vários anticorpos prontos para atuar. Alguns desses anticorpos, tá? Pode se transformar em plasmócitos, que são as células TC, que vão produzir anticorpos. E outros, eles vão armazenar informações que vai se transformar em células de memória. Então, ali eu tenho imunidade humoral em diferentes fases. Então, lá eu tenho, né, as células B, aí eu vou ter um antígeno que entrou, vai acontecer a meiose, ele produz os linfócitos, e aí eu vou ter a produção de anticorpos, tá? Então, as células selecionadas, né, os linfócitos, eles vão, né, ser clones que são específicos para um determinado antígeno. A proliferação clonal dos linfócitos, eles vão ser ativadas e vai acontecer a multiplicação desses linfócitos que vão ser selecionados por mitose. E aí acontece a diferenciação desses linfócitos, nos que vai acontecer dos plasmócitos e das células de memória. Das células de memória vai guardar essa informação e na próxima vez a resposta ela é mais imediata, ela é mais rápida. Então, imunidade humoral, eu vou ter os linfócitos B, ele vai pegar um antígeno, né? Vai combater e vai gerar uma célula de memória e um plasmócito. O plasmócito ele destrói o antígeno e a célula de memória guarda a informação para atuar depois. A imunidade celular ela é responsável, ela é mediada pelo linfócito T. Existem vários tipos, né? Mas só
vai ter destaque duas, que é a CD8+, que são as citotóxicas, que matam as células invasoras, e a CD4+, que vai atuar na ativação dos linfócitos B e macrófagos. Os linfócitos C são supressores, eles vão inibir a atividade do linfócito B e T, e quando a infecção se encontra controlada, tá? Então, aí vai existir ainda os linfócitos que são chamados natural killer, né, que são as células NK. Elas reconhecem e matam as células tumorais, né, e as células infectadas por vírus de órgãos transplantados. Atividade para casa, eu quero que vocês façam a 67, número 3, e a 68 toda. Lembrando que lá nós fizemos na página 67, 1 e 2. No exercício 2, ele está falando sobre que tipo de imunidade que nós temos no leite materno, tá? Ela é uma imunidade adquirida de forma passivamente. Então, os anticorpos, eles são produzidos naturalmente pelo organismo humano e é transferido para os bebês. Então, ela é a primeira imunidade do bebê. Nós vamos ver isso, né, na próxima aula nossa, tá ok? Então, eu gostaria que fizesse a leitura direitinho para a gente poder fazer as nossas atividades se não ter dúvida, tá ok? Beijos, até a próxima. Galera do 8º ano, nosso conteúdo para essa semana, nosso primeiro conteúdo vai ser sobre food, drinks, menu and country codes. Vamos analisar o que é tudo isso então? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês os country codes. O que seriam country codes? São os códigos, ok? São os códigos de cada país. Então, já avaliou que a gente tem as unidades federativas aqui no Brasil? Por exemplo, Goiás, GO, Distrito Federal, DF, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ. Então, a gente tem esses códigos de cada estado. Assim como também nós temos o BR, que é o Country Code do Brasil, ok? PT é o Country Code de Portugal. E assim a gente vai avaliar os Country Codes dos países que nós temos aqui no quadro. Vamos lá então, primeiramente nós temos France, que é FR, Italy, IT, Japan, JP, Mexico, MX, Turkey, TR, United States of America, US. Ok. O que eu vou fazer com cada country code desse daí? Na verdade, a gente vai utilizar mais o conjunto, certo? Do country code com o quê? Com o alimento típico de cada um desses países. Vamos pensar, vamos colocar na nossa cabeça para pensar em qual que é o alimento mais típico de cada um desses países que nós temos aqui no quadro. Nós temos France. Vamos pensar no croissant. Então, ok, croissant. Para quem não sabe, croissant é aquele pãozinho francês, certo? Pode ser recheado ou não. A maioria das vezes não é, ok? Italy, o mais comum que a gente tem é pasta, certo? Ou qualquer tipo de pasta, que é macarrão, massas em si. Japan, ok. Podemos ter o sushi. México, uma super comum, são os tacos. O da Turquia, nós temos o lokum, ok? Que ele é uma, digamos assim, uma especiaria. Fiquei em dúvida agora se é com M ou com N, mas a gente vai conferir aí depois. Então é tipo uma especiaria, um doce, que ele é coberto por açúcar, ok? Refinado, ele parece muito com os docinhos que a gente tem, os coloridinhos. United States, obviamente, como todo mundo já conhece, nós temos o famoso hamburger, ok? Hamburger. Alright, então nós temos essas comidas aqui típicas de cada um desses países, nós temos os country codes de cada um desses países,
e aí eu vou avaliar uma coisa. A gente vai começar a trabalhar com comida e com bebidas, então a gente vai trabalhar com menu of a restaurant, com o menu, com o cardápio de um restaurante, beleza? E para isso eu vou ter que trabalhar com food, drinks and prices. Vai aparecer na tela de vocês um exemplo de cardápio com todas essas características. Prestem atenção aí. Beleza, então esse foi o cardápio exemplo para vocês, ok? Travem o vídeo, dêem uma analisada nesse cardápio e aí vocês vão conseguir tirar muitas características a partir dele. O objetivo da atividade de vocês hoje é create a menu making use of one of the countries above and according to the example given in the video. Então vocês vão ter que escolher um desses países para criar um menu, ok? Pode ser um menu pequeno. Vou dar como margem para vocês 5 dishes, 5 pratos, ok? Então vocês vão buscar 5 pratos típicos desse país. Não precisa ser comida literalmente típica desse país, mas são 5 pratos. Pode conter apenas a comida típica, uma comida típica ou 2 comidas típicas. Isso daí vai da escolha de vocês. Mas vamos delimitar 5 pratos, ok? Nesse menu. Para esses 5 pratos, vocês podem oferecer também 5 bebidas diferentes, ok? Então formam 10 itens. E para cada um desses itens, tanto das comidas quanto das bebidas, vocês vão ter que colocar o price. Vão ter que colocar o preço da bebida e da comida, beleza? Igual num menu normal, certo? Num cardápio normal. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, vocês vão se inspirar nesse cardápio que eu coloquei no vídeo de vocês. Dá uma analisada como é que vai fazer. Cria uma artezinha bonitinha, um nome para o restaurante, ok? O horário de funcionamento, um número, inventa um número aí para o restaurante de vocês. E aí vocês vão colocar as informações necessárias para fazer acontecer esse cardápio aí. Beleza, quem quiser criar esse cardápio em folha de papel ao maço normal, no caderno, tranquilo, pode criar com as linhas. Quem preferir criar em papel sem linhas, aquela folha sulfite, folha 4, conhecida como papel chamex, pode também. E aí vocês vão anexar dentro do caderno, de uma forma que vocês não vão perder, e vão me entregar depois quando a gente tiver a aula. Porém, como a gente não vai ter atividade sobre esse conteúdo lá no Google Classroom, vocês podem tirar a foto e mandar lá no mural, ok? Da turma de vocês no Google Classroom, que eu vou estar avaliando por lá também. Fechou então, galera? Até a próxima aula e esse é o nosso conteúdo de hoje. Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. Essas são as vantagens aí da videoaula, né? Poder assistir qualquer horário aí no conforto da casa de vocês. Começando aí mais uma videoaula de informática, nossa primeira aula de informática do mês de maio. Esperamos aí que esse mês as coisas já comecem a se resolver para a gente voltar logo para as nossas aulas presenciais. Eu acredito que vocês estão morrendo de saudades das nossas aulas presenciais. Nós, professores, também estamos morrendo de saudades das aulas presenciais. Eu, principalmente, estou morrendo de saudades de vocês, das nossas aulas. Mas, enfim, enquanto isso, temos que fazer a nossa parte, vamos seguindo. O que não pode parar são os estudos e a produção de conhecimento de vocês. E na aula de hoje, nós vamos continuar aí naquela aula de conceitos básicos em informática. Semana passada nós já começamos a ver algumas coisas. Hoje a gente vai seguir. E na semana que vem a gente finaliza. Então eu vou dividir essa aula na etapa da semana passada, essa com mais alguns conceitos e alguns para a semana que vem. E são conceitos, como eu falei para vocês, básicos, fundamentais, que vocês precisam saber e que vai nos ajudar para a aula que eu prometi para vocês que vai acontecer assim que a gente voltar para o nosso ensino presencial. Nós vamos abrir um gabinete, vamos abrir um computador e explorar todas essas partes que vocês estão aprendendo aqui. Nós vamos ver na prática lá no colégio. Então, por isso a importância de vocês entenderem os pedacinhos aí, cada parte do computador, que compõe o computador. Só recapitulando rapidamente, na semana passada eu mostrei para vocês como é um gabinete aberto. Agora vocês já sabem que tudo que está aí, todas essas partes, todos esses componentes são chamados de hardwares, que é a parte física do computador. Então, tudo que está aí é hardware, porque hardware é o que dá para pegar, tudo que dá para pegar, todas as peças.
O que nós vamos começar a estudar hoje é algumas dessas peças aí, para quando a gente abrir o nosso computador, vocês vão ver aí provavelmente algo parecido a isso e vão saber identificar. Então, vamos ver mais detalhado um pouco sobre alguns hardwares. Vimos aí na aula passada o conceito de hardware, que é a parte física do computador. Vimos que essa parte física ela é dividida em dispositivos de entrada, dispositivos de saída. Espero que vocês lembrem. Dispositivos de entrada são aqueles que mandam informações para o computador. Dispositivos de saída são aqueles que recebem e externalizam as informações do computador. Vimos aí o que era software. Software é a parte lógica do computador, que são os programas e aplicativos. Então, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo isso são softwares, são programas que são instalados no computador. E todos esses softwares, todos esses programas têm que ser instalados no software principal. Lembra que eu falei que tem um software chefe, que é como se fosse o software mãe, e aonde são instalados os programas, que é o chamado sistema operacional. O sistema operacional é o software principal do equipamento. Tanto os computadores quanto os celulares têm um sistema operacional, e aí nós citamos alguns exemplos de sistema operacional: o Windows, sistema operacional aí da maioria dos computadores, o Android, o iOS, o Windows Phone, o Linux, são softwares maiores onde são instalados programas. Se você tem smartphone da Samsung, da Motorola, da Xiaomi não usa o Android. Se vocês têm aí equipamentos que usam o Android é o sistema operacional de vocês. E aí dentro desse Android vocês instalam os programas. Se vocês têm, por exemplo, iPhone, ou conhecem alguém que tem iPhone, sabe que o sistema operacional não é o Android, é o iOS. Então o sistema operacional é aí o principal software daquele equipamento. E aí vamos seguir para primeiro hardware que a gente vai detalhar hoje. O gabinete. O que é o gabinete? O gabinete ele é a caixa propriamente dita ali do computador. Quando vocês veem aquela caixona, essa parte externa que vocês estão vendo na foto é chamada gabinete. Qual que é a função do gabinete? Comportar as peças, as demais peças do computador. Então é dentro do gabinete que nós vamos colocar a placa-mãe, a fonte, o HD e todas as outras peças. Então a parte externa, a caixa, é chamada gabinete. Olhem nas imagens. Então, o gabinete não é tudo que está ali. Quando vocês têm, por exemplo, no computador de informática, no computador da casa de vocês veem o gabinete é só a caixona mesmo. O que está dentro do gabinete são outras peças. Mas essa parte externa, essa caixa, é o gabinete que serve para comportar, para receber as outras peças do computador. Então, bem simples, gabinete é a caixa externa do computador. Vamos seguir para o próximo hardware. O próximo aí, pessoal, é o processador. O processador, sim, é o chamado CPU, que é a Unidade Central de Processamento. Qual que é a função do processador? O processador ele é o que processa as informações, meio óbvio, mas ele é o cérebro do computador. É ele que faz ali, ele é o cérebro mesmo, então é nele ele que pega as informações que está acontecendo em cada parte do computador, processa e transforma esses dados em informação. Então, a parte mais importante de um computador, o que vai fazer esse computador ser mais potente ou não, é o seu processador. Quando vocês pegam um computador ou um notebook, está escrito assim, processador Intel Core i5, i4, i6, i7, isso é a potência do processador. Quanto mais alto, mais potente é o seu computador. Então quem tem aí um i2, um i4, é menos potente do que um i5. Quem tem um i6 é mais potente do que um i5. Quem tem um i7 é mais potente que todos os outros. Então quanto mais alto o número do processador, mais potente, melhor significa que ele é. E aí as marcas mais famosas que vocês vão encontrar de processador são a Intel e a AMD. O meu, por exemplo, ele é um Intel Core i5, 7ª geração. Então, o processador,
ele é o cérebro do computador. Ele é o que processa as informações, ele é que recebe os dados, trabalha ali e transforma esses dados em informações. Quando for comprar um computador, quando for olhar um computador, uma das partes mais importantes é o processador. Tanto a marca, se é uma marca boa, quanto a geração desse processador. Se é um i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, por aí vai. Então o processador sim é o CPU. Quando fala, estou aqui com a CPU e mostro o gabinete, aquela caixona toda não é o CPU. O CPU é só esse quadradinho, esse chipzinho que fica dentro do gabinete. Onde fica a CPU? Dentro do gabinete instalado na placa-mãe. Então essa partezinha aí é chamada de processador. E aí algumas imagens de processador. Na aula prática, quando nós abrirmos ali o nosso computador, vocês vão ver um processador. Ele é bem pequenininho, ele é um quadradinho mesmo. Então esse é o processador do computador. E aí, uma parte famosa do computador é o disco rígido, HD. O que é HD? HD é hardware disk, disco rígido. O disco rígido, ele hard disk, também conhecido pela abreviação HD, ele é onde é armazenado as informações do computador, dados e programas. Então fotos, vídeos, quando você instala um aplicativo, é tudo dentro do HD. O HD ele é a memória do computador, a memória para guardar dados e programas. Lá na aula prática, nós vamos ter um HD e vamos conseguir abrir um HD. O HD, olha aí nessa imagem do meio, essas imagens do canto é um HD fechado. Quando a gente abre um HD, dá para ver que dentro dele tem um disco, um CDzinho, e é onde são gravadas as informações. As informações são gravadas dentro desse HD mesmo, bem nesse disco que vocês estão vendo na imagem do meio. Então, quando se fala HD, a gente está falando aí do equipamento, do hardware, que vai armazenar as fotos, que vai armazenar os programas, armazenar as músicas de vocês e por aí vai. Então, na hora de olhar o computador, é importante ver o quanto esse HD comporta. Se esse HD é 500 GB, se esse HD é 1 terabyte, hoje a gente tem aí HDs de terabyte. O meu aqui, por exemplo, ele é armazenamento de 1 terabyte. Ele armazena até 1 terabyte, é muita coisa. Os HDs aí geralmente são de 500 GB, 800 GB. Depois de gigas vem terabyte. Então, é bastante coisa, eu não vou encher esse computador aqui tão cedo. Então, o HD é a parte que armazena as informações lógicas do computador. Então, os programinhas, as musiquinhas, as fotos, vai tudo para esse HD. E aí, quando a gente fala formatar o HD tem que ser formatado, é apagar tudo que está no HD. Por exemplo, o sistema operacional ele é instalado no HD. Então, quando você tem que formatar o computador, o que você vai formatar é o HD. Então, às vezes a pessoa leva o computador, ou se a pessoa conseguir e tiver a possibilidade, ela pode tirar o HD, só retirar o HD e levar o HD para ser formatado, porque é nele que estão as informações. Se o computador pega um vírus, esse vírus vai ficar gravado aí no HD também. Então, por isso, quando é formatado o HD. Que também é chamado de disco rígido, que é a abreviação aí de hard disk. E aí, pessoal, até hoje, até essa aula de hoje, eu vou só até essa parte aqui, só até o HD. Nós vimos aí o gabinete, vimos o processador, vimos o HD. Daí para não começar a confundir vocês com alguns nomes, alguns conceitos demais. Na aula que vem a gente finaliza com esses conceitos básicos. E na aula prática veremos tudo isso que a gente está vendo aqui na aula teórica, na aula ao vivo não, perdão, na videoaula, nós iremos ver na aula na prática, que nós vamos ter assim que a gente retornar. Esperamos que esse retorno aí seja o mais breve possível. E é isso, pessoal. Ótima semana para vocês. Aproveitem, estudem, descansem, joguem, brinquem, mas sempre seguindo as orientações aí nesse período de pandemia. Qualquer coisa, o Ciente já divulgou os telefones dos professores diretamente nos grupos dos pais de WhatsApp. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato diretamente com os professores agora
estão com alguma dúvida sobre conteúdo, sobre tarefa, podem nos procurar. É, Estamos aguardando aí o contato de vocês, qualquer dúvida. Qualquer coisa, nos vemos aí na próxima videoaula da semana que vem. Então é isso, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a aula da semana que vem. Tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, seguindo aí o nosso horário oficial de aulas, nós temos aí uma aula de redação. Para hoje, eu preparei para vocês uma atividade referente à música Homem Primata, dos Titãs. Ela aborda aí, né, um pouco aí essa questão do capitalismo, dessa questão econômica que nós estamos vivendo hoje. Porém, é uma música dos anos 80, mas a temática dela é atemporal, ou seja, né, os anos passam-se décadas e a temática ainda continua presente no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Eu coloquei essa atividade para essa aula de hoje, porque na quinta-feira, durante a apresentação do filme Preço do Amanhã, que vocês assistiram com os professores Tiago e com a professora Iris, né, eu acompanhei a exibição do filme, acompanhei as discussões. Então, foi falado muito essa questão do capitalismo, né, de assuntos que envolvem esse tema. Então, essa música que eu coloquei é um gancho, tá? Ainda tem um elo com a discussão referente ao filme. Então, tá bem fresquinho aí essas ideias, aí, essas discussões aí na mente de vocês, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que aparece a música. Aí depois eu volto para mostrar para vocês a lista de exercícios referente a essa música, tá bom? E meu programa de exibição, YouTube.
Então, meninos, essa... Opa! Então, essa foi a música, tá? Homem Primata dos Titãs. Eu vou deixar disponível no Google Classroom, junto com a atividade, acesso a esse vídeo. Começou uma outra música aqui. Então, eu vou deixar o link que dá acesso para esse vídeo, para essa música, tá? Caso vocês queiram assistir novamente aí o vídeo com a música, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aí a lista de exercícios que está disponível no Google Classroom. Então, é essa lista aqui, tá? Tem a letra da música aqui, para que você possa estar lendo. Tem aqui o link para você clicar e ter acesso ao vídeo. E eu vou deixar também, porque no Google Classroom tem a opção para deixar o arquivo, né, que é esse aqui. E abaixo dele tem um link também, tem um espaço para você deixar links de vídeos. Então, eu vou deixar esse link lá também para você ter acesso mais rápido, tá? Então, essa aqui é a lista de exercícios que tá disponível para vocês. Então, tem algumas questões aqui, tá? Para que vocês interpretem e respondam. Tem aqui, né, comparações aqui entre o homem primata e o capitalismo selvagem. Tem os exercícios que aparecem aqui, eles são, né, de interpretação, né, que fazem referência aí à música, tá? Então, todos aqui fazem referência. A última questão eu vou ler com vocês aqui. Podemos associar de alguma maneira essa música ao momento de quarentena que estamos vivendo? Justifique. É uma resposta pessoal, tá? Você vai relacionar a letra da música, a temática, com o momento que nós estamos vivenciando hoje. Ah, não coube aqui nesse espaço, não tem problema. Pode dar continuidade aí no restante das questões, tá bom? Então, essa é a lista que está disponível lá para vocês, tá? Qualquer dúvida, é só deixar uma mensagem lá ou me chamar pelo WhatsApp, que agora ficou disponível para vocês, tá? Então, essa é a lista. Deixa eu voltar aqui, né? Então, meninos, hoje nós trabalhamos aí a letra da música Homem Primata dos Titãs. Eu passei para vocês o vídeo e aqui, né, tem a letra da música. Vou ler ela para vocês, tá? Não vou cantar, não me peçam para cantar. Homem primata. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem, Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Então, aqui, né, é uma letra de música que tem várias temáticas aí. Então, as questões, elas vêm abordando aí essas temáticas. Vou tirar esse espaço. Faltando depois que eu formatei. Olha só a questão. Eu não vou ler todas as questões com vocês, tá? Eu vou só mostrando algumas aqui. As outras vocês deixar para que vocês leiam e interpretem o enunciado sozinhos, tá? O que seria, afinal, essa selva de pedra? Explique. Então, você vai estar explicando aí o que seria essa selva de pedra. Outra questão que eu quero falar com vocês. Isso. A número 5. Há na canção alguma marca de oralidade? Se sim, qual? Marca de oralidade, meninos, são palavras, são marcas, o próprio nome já diz, que são referentes, que fazem referência, que estão presentes na oralidade. Então, quando eu falo, por exemplo, né, tá, são marcas da oralidade, que são expressões presentes no ato da fala, tá bom? Então, esses aí são os exercícios, tá?
Então, essa foi nossa aula de hoje, tá? Do dia 4, segunda-feira. Qualquer dúvida, como eu já disse, só me chamar, né, lá no Google Classroom ou pelo WhatsApp, que agora tá disponível, tá bom, meninos? Beijo pra vocês, uma ótima semana, bons estudos e tudo de bom. Estou com saudades. Bye, bye. Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver a parte de monômios, tá galera? A parte de monômios, que é uma parte que está dentro da parte de expressões algébricas, que a gente já está vendo, né? E aí a gente vai ver essa parte de monômios, tá? Quem quiser acompanhar a aula no livro, começa na página 30 essa parte, viu, de monômios. Então tá, gente, monômios, o que é monômios? São expressões algébricas formadas pelo produto de um número, que é chamado de coeficiente, e por uma ou mais letras, que é a parte literal, formando um termo, tá? Então essa parte, esse termo também, ele pode ser formado apenas por coeficiente ou apenas pela parte literal. Então tá, então vamos ver aqui, ó, o que é uma expressão algébrica, beleza? Então, ó, a expressão algébrica é o seguinte, ó, é bem fácil. A expressão algébrica é esse aqui, eu botei no livro aí, ó, 2x, tá? Então essa parte aqui é a parte do coeficiente, tá? Coeficiente, e essa parte aqui é a parte literal, tá? Mas a expressão algébrica também pode ser isso aqui, ó, 3xy, 3x ao quadrado, 2xyz, 2x ao quadrado, y ao cubo. Então isso aqui tudo é expressão algébrica. E pode ser isso aqui também, ó, só x. Aí a gente tem só a parte literal, né, igual eu falei, ou só o 2. O numeral também é um monômio, tá, gente? Que é só o coeficiente, no caso. Tá. Existe, no caso, igual eu falei, esse exemplo aqui, ó, se for só um monômio assim, monômio que é o zero só, é chamado de monômio nulo, tá? Igual tá falando no livro aí. Aí, galera, tem os graus de monômios, tá? Tipo assim, ó, esse aqui é um monômio do primeiro grau, porque eu tenho só uma parte literal e ela tá elevada à potência 1, tá? Se eu tiver esse aqui, ó, monômio do segundo grau. Se eu tiver esse aqui, ó, monômio do segundo grau também. Por quê? Porque eu tenho um aqui e um aqui. Se eu tiver isso aqui, então, Mateus, 2 ao cubo, 2x ao cubo, y ao quadrado. Monômio do 3 mais 2, quinto grau, tá? Então, o grau de monômio a gente representa assim, a gente soma as potências, tá? Os expoentes de cada parte literal. Então, se eu tiver isso aqui também, ó, 2xyz ao quadrado. Então, 1 mais 1 mais 2. Então, quarta potência. Então, quarto grau. Tá, gente? E, ó, no monômio, esquece isso aqui, viu, gente? Ó, 2 vezes x ou 2 vezes x, assim. Monômio a gente coloca tudo assim, tudo junto as letras, tá? A gente já entende que está multiplicando aqui, mas não precisa colocar o sinal de multiplicação. É só assim. Beleza? Então tá. Então a explicação de monômio é isso. É bem simples pra gente entender o que é, tá? Agora a gente vai entrar para a parte de exercício. Vamos fazer o exercício 2 e 3, e aí depois vocês terminam, da página 32, tá? Depois vocês terminam. Então, página 32, exercício 2. Então ele fala assim, ó, identifique o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Então, letra A, 3xy. Qual que é? Vamos fazer de vermelho. Coeficiente e parte literal, tá? B, 1 sobre 6 x ao quadrado. Então vamos pegar o vermelho aqui, ó. 1 sobre 6 é o coeficiente e isso aqui é a parte literal, tá? Então vamos para a C.
x ao cubo yz ao quadrado. Então, qual que é o coeficiente, qual que é o literal? O coeficiente aqui é o 1, né? Não tem nada, então é 1. E a parte literal é essa toda aqui, tá? Então, vamos para D. 3 raiz de 5 x. Então, ó, o nosso coeficiente é 3 raiz de 5 e parte literal x. Então, o coeficiente é tudo que é numérico, tá, gente? Tudo que for numeral é o coeficiente. E a parte que é letra é a parte literal. E menos 15. Então, menos 15 a gente só tem o coeficiente. A parte literal é, vocês escrevam aí, a parte literal é nula, tá? E F é a última, A. O A, diferente aqui, ó, da parte do coeficiente, quando ele está sozinho, o literal é nula. Quando o literal está sozinho, não significa que o coeficiente seja nulo, tá? Por quê? Porque aqui tem um 1, ó. 1 vezes A. Então, a parte do coeficiente é 1 e a parte literal é o A. Beleza? Então, número 2 feita. Vamos para a 3. A 3 é o seguinte. Ó, represente o triplo, escreva um monômio que, letra A, represente o triplo de n. Então, o triplo de n, 3n. B. Represente a quinta parte de n. A quinta parte de n é 1 sobre 5 vezes n, não é? Então é n sobre 5. Beleza? C. Tem o coeficiente 4, parte literal é igual a nm ao quadrado. Então, coeficiente 4, m ao quadrado. D. Tem o coeficiente 45. Então, o coeficiente é 45. A letra pode ser qualquer uma, tá? Ou pode ser nula, ou pode ser x ao quadrado. Vocês escolham aí. Letra E. A parte literal seja igual a ao quadrado b à quinta c. Então, a parte do coeficiente pode ser qualquer uma. Vamos colocar 2020. Então, 2020 a ao quadrado b à quinta c. E por último, F. Opa, não tem F não, né? Ele só fala compare as respostas dos itens D e E com as dos colegas. Aí, se vocês quiserem comparar aí, fica a critério de vocês. Mas então agora, para vocês terminarem, para casa, número 4 e número 5 da página 32, tá? E 5, página 32. Beleza? Fazer e postar lá no Google Classroom. Fechou, galera? Então, nossa aula aí foi essa, a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula de amanhã. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tamo junto, valeu!